Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Politiquês. Estamos recebendo hoje Felisberto Tavares, que foi vereador por 2 mandatos em Goiânia, suplente de deputado estadual, secretário extraordinário da Prefeitura de Goiânia, que teve que fazer a descompatibilização agora há pouco tempo. Felisberto, estamos chegando próximos às eleições e você é um pré-candidato a deputado estadual. Então, eu gostaria de começar o programa apresentando as pessoas que estão nos assistindo. Quem é Felisberto Tavares? Como que Felisberto chegou na política, né? Como que foi essa construção até aqui, Felisberto? Fazer aqui uma alusão ao grande poeta e compositor Belchior. Eu sou um rapaz latino-americano, sem parentes, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior do estado da Bahia, no sertão nordestino, na zona, na parte oeste da Bahia, do oeste da Bahia. Filho do seu Militão e Dona Joselina, pequenos produtores, e desde tenra idade eu sei o que é dar valor na natureza, sobretudo nos recursos hídricos, elemento raro e escasso da região a qual eu vim. Distante da capital da Bahia, que é Salvador, a distância é maior para Salvador do que Goiânia para Goiânia. Por essa razão, nossa família, fugindo da seca, fugindo da omissão do Estado, para sobreviver ao estado de calamidade ao qual quase que todos os anos a gente vivia, a gente emigramos para a capital de Goiânia. Isso no final da década de 70, mais exatamente em 1979. E vimos para Goiânia, onde enfrentamos todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Sou geminiano, nascido em maio de 71, 24 de maio de 1971, mês das noivas. É uma pessoa que acredita na vida, uma pessoa que acredita na força do trabalho, uma pessoa que acredita na meritocracia, uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que acredita na família, uma pessoa que acredita na união e na amizade. Esses elementos são elementos suficientes para a gente superar qualquer obstáculo na vida. Persistência, perseverança, honestidade, uma base familiar, ainda que seja bastante humilde, uma relação pequena, mas verdadeira de amigos, a gente chega aonde quer chegar. O mundo fica pequeno para as pessoas que perseveram, para as pessoas que lutam. Então, esse é Felisberto Tavares. Acredito muito, lembrando aqui o grande poeta baiano Raul Seixas. Aquele que é capaz e desejar profundo, nós temos a capacidade e a possibilidade de sacudir o mundo. E esse guerreiro já foi vereador aqui em Goiânia durante 2 mandatos. E eu lembro também de um episódio que você era o vereador onde o gabinete não tinha porta, né? Recebiam as pessoas ali, o gabinete, você meio que extraiu a porta do seu gabinete. Extraiu. Então, Felisberto, conta um pouco pra gente, né? Um pouco dessa sua história política também, por favor, Felisberto. Sim, eu comecei a política primeiro pela indignação. Ainda em 1986, eu era estudante do Colégio José Carlos de Almeida. Antigo grupo modelo, fica no centro de Goiânia, atrás do saudoso Jockey Club, onde eu estudava no 2º piso e via lá aquela coisa bonita, aquelas paisagens bonitas, do glamour goianiense. Mas do lado de cá, aí naquela escola, não existia passe escolar, não existia incentivo nenhum para alunos. Até que despertamos, eu não sei por onde surgiu, mas só sei que quando veio a discussão, o tema da discussão, eu me prontifiquei a engajar, que era a primeira luta pelo direito de ter descontos, 50% na passagem, chamava Vale Transporte. Essa discussão ela foi sendo incorporada por mim e por os demais estudantes, porque praticamente a gente estudava à noite, naquela época, salvo engano, eu fazia 7ª, 8ª série, todos nós trabalhávamos já, né? 86 estava com 15 anos para 16 e já trabalhava durante o dia e estudava à noite. E o salário que nós recebíamos quase que ficava no custo do transporte.
né? O sistema de transporte muito precário, não diferente do que está hoje. Então começou ali a luta. E eu liderei o grupo de estudantes do Zé Carlos de Almeida. Claro que tinha os alunos também que engajaram no Liceu, que é bem próximo, no Colégio Liceu de Goiânia. E mais ao final da Goiás tinha os alunos do Colégio Rui Barbosa. E um pouquinho mais abaixo, na rua 59 do aeroporto, tinha também os alunos do Colégio 5 de Julho. À noite eles chamavam 5 de Julho, de manhã eles chamavam Zé Honorato. E o setor universitário, uma equipe também engajada do aluno do Colégio Colu, presidente Costa e Silva. Então ali nós começávamos a mobilizar e falar, começar a gritar que nós deveríamos ter direito àquele benefício que é de extrema importância para todos nós. Começávamos fazendo discussão. Recordo ainda de uma deputada chamada Denise Carvalho, a gente não pode esquecer das pessoas que empunhavam essa bandeira e falava em nosso nome e nos convocava e a gente engajava naquela luta. Até participarmos de algumas manifestações. E na participação dessas manifestações, nós fomos muito reprimidos pela força policial. Você vê que em 86 ainda não estávamos vivendo sob a égide da Constituição Cidadã Democrática de 88. Ainda todos os policiais, praticamente daquela época, vinham de um regime de exceção, ou ainda estavam no regime de exceção. Portanto, a repressão era muito mais forte do que hoje é. As manifestações em alguns momentos são muito reprimidas com muito vigor. Mas naquela época, 86, você imagina o quanto era. Então eu cheguei a enfrentar esses embates, levei diversas cacetadas por parte da repressão, mas conseguimos o nosso objetivo. Aí eu passei a perceber que a luta, né, até mesmo a repressão, se a gente não desistir, a gente chega no objetivo. No primeiro momento era quase que inimaginável. Pela repressão, pela a dissuasão, pelo até a própria aconselhamento de professores, ó, não faça isso, mesmo porque saíam de uma convivência em que a liberdade era muito restringida. Não faça, é perigoso, eles vão sumir com vocês, etc. E ao final de um tempo nós conseguimos ter direito a comprar 40 passes escolares com 50% de desconto. Era uma carteirinha grande, onde o diretor carimbava, e cada passe escolar vinha um nome nosso. Sim. Imprimia aquele cartelão e a gente utilizava. Era uma compra no atacado? Era uma compra antecipada no atacado. E valia a pena, porque a gente tinha 50% de desconto. E eu estou falando de um momento da história da economia brasileira, sim, em que tinha-se inflação galopante. Inflação de 100%, 130% ao mês. Né? Então, foi um contexto em que me despertou. Assim, ó, persevere, lute, não importa com as quedas, que você chega no seu objetivo. Foi uma fase, então, de grande incentivo, né, onde você teve conhecimento e relação também com a luta partidária, política, né? Partidária até então, não. Tinha só uma influência da deputada, né? A gente, ela provocava, estimulava, e a gente via que era razoável, que era justo, e a gente engajava. Havia um engajamento, acampava essa luta, porque era em benefício nosso. Mas então, ali nós criamos o NAI, sim, Núcleo de Assuntos Estudantis do Zé Carlos de Almeida, e todos os demais colégios criaram, né? Não era somente o que chamava Grêmio Estudantil. Nessa fase, eu não vivia a fase do Grêmio Estudantil, eu vivia essa criação desses núcleos de discussão entre nós e os estudantes. Ali você com 15 anos, mas se não me falha a memória, foi só em 2010 que você disputou a primeira eleição. Tô certo, Felisberto? Para a política institucional, sim. Então, em 86, 93, eu fui morar na Casa de Estudante Universitário. Até nós tivemos agora uma fraternização. Casa de Estudante Universitário. Naquela início de 90 e poucos, eu já tinha ingressado na faculdade. E passei num concurso, diversos concursos da época, né, públicos, porque a gente estava cansado, trabalhava, era demitido, eu trabalhei na Cachego, fechou, fiquei uma instabilidade muito grande. Então diziam-se naquele momento, hoje já não tanto, que o serviço público, sobretudo o federal, ele dava mais estabilidade à pessoa. Sim. E a gente que vivia numa situação
Quer dizer, eu, para chegar na situação de miséria, eu tive que melhorar demais. Eu estava lá no começo da vida, a situação era muito abaixo da linha da miséria. A insegurança alimentar, eu fui voltando aqui da Bahia, eu lembro que a gente passava a refeição somente feijão com caruncho, a gente chama de caruncho, mas é feijão deteriorado. A gente comia aquilo e era a única refeição. E às vezes, quando tinha uma proteína, ou era um que a gente chamava de teiu, ou era uma codorna, ou era um pulmão do boi, quando meu pai conseguia comprar. Quando a gente veio para Goiânia, foi morar na invasão, ali abaixo da rede de alta tensão do Novo Mundo. Não tinha casa, não tinha nenhum pressuposto de higiene, então abaixo da linha da miséria. Então, eu precisava de uma segurança. Fiz tudo quanto é tipo de trabalho possíveis e imaginar para tirar o sustento. Assim. Fui catador de reciclado, fui engraxate, vendedor de picolé, vendedor de doce, vendedor de pirulito, olhava a bicicleta na feira, olhava carro na rua, era fazer aquilo para sobreviver. Então, office boy, inclusive um plano, outro tema que despertou em minha política. Programas de incentivo aos jovens. Quando a gente estava na situação de vulnerabilidade social, o governo de 84 criou o ProJovem, tinha o ProJovem. Era uma instituição de apoio ao pequeno trabalhador. E eu fui trabalhar na Coab, como office boy. Fiquei até completar os 18 anos na Cachego. Sim. E a Cachego fechou. Sim. Passei nos concursos, que diziam que dava estabilidade. E aí entrei numa categoria de profissionais que foi a Polícia Federal no primeiro momento, aí ia me mandar para lá e fiquei na Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, trabalhei de 94 até 2017, mas era muito precário no começo. Ela vinha de uma polícia administrativa, ela vinha de uma inserção no capítulo da Constituição Federal, no artigo 144, por força de medida popular, uma polícia cidadã, mas desestruturada. Eu entrei nesse cenário. Na verdade, todas as instituições de segurança naquela época não tinham grande estrutura, tinha mais estrutura as Forças Armadas. Aí, indignado com aquela situação, muitos dos nossos colegas abandonando, eu resolvi engajar na política sindical. 4 anos após, eu já estava ingressando na política sindical, me prontificando junto às chapas para disputar, e fui diretor do sindicato em 96, membro da direção do sindicato, não como presidente, até 2007, 2006. As pautas daquela época: valorização, estruturação, instrumentalização da carreira, normatização, porque era muito bagunçado. E a gente travou essa luta. De sorte que hoje é uma polícia de excelência. Sim. Mas lá atrás era muito difícil. Então me candidatei a presidente do sindicato, fui presidente de 2 mandatos. Certo. Isso finalizei em 2012. Então, no mandato de presidente do sindicato, eu disputei a primeira eleição minha, que foi em 2010, para deputado estadual. A eleição para deputado estadual, inclusive, essa é a 4ª vez que você participa de uma eleição para deputado estadual, ou terceiro, Felisberto? 2010, 2014? 2018. 2018, então vai ser a 4ª eleição agora, mas teve 2 bem-sucedidas como vereador. Falando nisso, vamos entrar numa pauta mais política aí, então agora, Felisberto. O seu mandato como vereador, ele terminou mesmo, foi em 2018, foi isso? 2020, né? 2020. Qual que é a sua visão hoje do legislativo que nós temos, né? Em frente aí realmente à gestão também do prefeito Rogério Cruz. Qual que é a sua avaliação como um todo, Felisberto? Olha, eu iniciei meu mandato, foi a primeira candidatura que eu tive e exitosa para vereador em 2012. Certo. Eu tive uma eleição que não foi exitosa para deputado em 2010, mas eu tive uma votação que até me surpreendi. Inclusive na última também, muito surpreendente. Eu tive quase 10 mil votos em 2010 e nunca Primeira tinha eleição. Primeira eleição. Então, na segunda eu tive 4 mil, fui o 20º vereador mais bem votado. E o atual prefeito, ele foi o primeiro mais bem votado. Sim.
o vereador Rogério Cruz, no qual nós entramos juntos. Isso em 2012. 2012. Fomos para a reeleição em 2016. Rogério Cruz também foi, e nós terminamos em 2020 os mandatos. Ele teve êxito na chapa com o Maguito e eu tentei disputar uma eleição para prefeito, Sim. mas o partido, infelizmente, nos vendeu. Partido político, em regra, fica vocês sabendo, partido político, em regra, é coisa que não funciona, é coisa que, infelizmente, muitos dirigem partido para se locupletarem. A verdade é essa. Eu fui vendido em 2016, o partido era Podemos. Perdão, 2020. De 20. Que eu ia disputar a eleição para prefeito. Sim. A Câmara, em 2012, nós tínhamos uns vereadores bastante combativos. Vereadores que... Né, e nós trazamos muito tema relevante. Exercia com seriedade ali o seu mandato. Com muito zelo. Nós tínhamos que discutir pormenorizadamente a proposta de reavaliação do plano diretor, mas nós levávamos em consideração tudo minuciosamente. Tanto que o plano diretor é para ser reformulado em 2017 e não foi reformulado. Né? De 10 em 10 anos. A primeira mudança foi em 2007, a segunda em 2017, mas as discussões começaram lá no final da legislatura de 2012, portanto, 2016. Então, nós travávamos muito debate sistemático. Vereadores que usavam a tribuna e eram, na verdade, verdadeiras aulas. Aprendi muito. Na segunda legislatura, vieram também alguns vereadores, houve uma alteração, uma mudança de quase 60%, mas mesmo assim nós éramos combativos. Por exemplo, veio a proposta de aumento de IPTU ainda em 2012, 2013, 2014, certo. E essa matéria ela teve ali praticamente um empate técnico. Sim. Teve um empate técnico, não, um empate mesmo. 16 vereadores defenderam a tese de não aprovar o aumento, atualizar e outros 16 aceitavam a proposta. E o prefeito era do Partido dos Trabalhadores, mesmo partido no qual eu fui eleito. Sim. E o último a votar fui eu. E atendendo o anseio da população, vendo ainda um momento inoportuno para corrigir planta de valores, em alguns momentos chegava a 400%. Então eu votei não. Sofri sanções do partido, fui expulso. Fui muitas vezes hostilizado por conta de membros do partido, do Partido dos Trabalhadores, por conta da minha decisão, porque era uma questão fechada do partido, então, portanto, todos da base deveriam votar. E eu não fui com o partido, eu fui com a população. E assim nós travávamos essa discussão. E me entristece muito hoje ver vereador, por exemplo, dizer que votou uma matéria que não tem conhecimento. Quer dizer, não deu conta de ler, não deu conta de saber. Não tem uma assessoria adequada para isso? Eu não tenho uma assessoria, ele mesmo. Eu advogo a tese de que qualquer um pode ser qualquer coisa. Não precisa, não tem pré-requisito para você ser um vereador, para você ser um deputado. A sociedade tem que saber que aquele que está postulando, ele tem a capacidade de fazer uma interpretação de um texto de lei. Ele tem que ter a capacidade de saber que esse texto de lei, ele não confere a nossa lex fundamental, a nossa lei maior, que chama Constituição Federal. Tanto que, para você se candidatar, caso você não tenha a comprovação do conhecimento formal, do ensino formal, o TRE exige que você faça lá uma pequena redação, transcreva alguma coisa. Você viu aí noticiado quando um deputado, salvo engano, o mais bem votado de São Paulo, foi questionado que ele era um analfabeto funcional, analfabeto total, não era funcional. E parece que ele submeteu lá, escreveu 2 linhas e continuou. Não sabe, como é que um cidadão desse, não estou dizendo que seja requisito, Sim. porque tem muita gente sábia que aprendeu e sabe interpretar. Se não sabe interpretar, tem condição de saber contratar para que faça as interpretações. Fazer uma boa gestão de equipe. E aí vem alguns, ou quase muitos deles, porque depois votaram, até não chegar o talão, estava tudo em céu de brigadeiro. Depois que a população recebeu o talão e começou a contestar, eu votei sem saber, eu não sabia. Espera aí.
E o pior, desses que votaram, praticamente todos estão querendo candidatar ou vão candidatar. Eu vi a matéria que serão candidatos a deputado estadual. Será que a população está ciente disso? Aí um fala assim, olha, eu votei, a culpa é do prefeito. Eu falei, peraí, vai jogar na culpa, não estou fazendo aqui uma defesa do prefeito Rogério Cruz. Sim. Ele tem uma programação de execução. Poder público só tem dinheiro mediante arrecadação de taxas ou impostos. Sim. Ele não vende serviço. Não gera dinheiro. Não gera dinheiro. Então, ele vai mandar proposta para cumprir. O representante do povo, o povo representado pelo parlamento, vai olhar, peraí. Ainda que eu concorde com onde vai ser gasto o dinheiro, mas eu não tenho capacidade contributiva. Aí o pior, eles chamaram isso de reforma do Código Tributário Municipal. Alguns setores nobres teve redução. Os setores pobres teve evolução, até chegou a situações lá. Quase triplicou. 400%, 300%. E aí vem o vereador, diga, eu não sabia, eu não li, ou eu li, eu não entendi, eu fui acreditar nos técnicos. Espera aí, quem te outorgou a procuração para representar, não diz para você terceirizar, não. Você tem que saber o que você está votando e saber que cada ato seu ali reflete na vida do cidadão. Para concluir, decepcionante. Vereador que tem essa postura. Mais decepcionante ainda, que tem essa postura e ainda quer se candidatar a um cargo em que se exige muito mais técnica. Eu sou um nordestino que vim para cá sem conhecer as letras. Eu sou um cidadão que primo pelo esforço e não sei dizer como você vai ter uma sessão se não pela escola. Sim. Eu conheci, foi isso. Eu não sou empresário, eu não sou negociante. Eu sou um curioso, um cara que acredita que há evolução social, o caminho é escola, Educação. conhecimento, educação. Esse é o caminho. Se você não tem, se você menospreza, não sei se merece o respeito, não sei se merece a ser confiança representante. Não acredito. do povo. Felisberto, tô gostando da nossa conversa porque eu tô até surpreso. Porque, além de tudo, você foi, até então, uma semana atrás, secretário extraordinário, né, do Paço Municipal, gestão realmente do prefeito Rogério Cruz. Né? E nós estamos tocando uma pauta aqui agora realmente que nos interessa, nós como população, eu digo, né, como eleitor. E realmente sofremos muito com essa questão do aumento do IPTU, porque veio também num momento de crise pandêmica, de guerra, aumento de combustível e tudo mais. O prefeito, inclusive, foi um dos que votaram contra quando ela participava do legislativo ali na Câmara, né? Então, assim, eu entendi o teu ponto de vista, falando que é uma responsabilidade de quem foi eleito para representar o povo, mas o prefeito também foi eleito para representar de uma forma executiva. E ele que propôs esse projeto. Eu acho que a Câmara realmente ela aceitou de bom grado. Estive aqui conversando com o Alisson Lima, ele falou um negócio que ficou marcado aqui na memória de todos, inclusive acredito que assistiram, que aquilo ali existe uma barganha de cargos. Que quando realmente todos ali sofreram com as percas e as punições que houveram, né, e a pressão popular, claro, o jogo mudou completamente. Mas isso realmente não gera um certo desconforto também dentro da gestão municipal, do executivo municipal? Sem sombra de dúvida. Agora você, igual eu tentei explicar e vou repetir. Rogério Cruz, você falou que ele votou contra lá, e eu estava lá junto, realmente ele votou. Sim. Agora ele está na gestão. Sim. Para ele ganhar a eleição, ele elaborou um plano de gestão. De governo. Um plano de gestão, de governo, plano de gestão, plano de governo. Nesse plano de governo contemplava tais itens. Sim. Para honrar com esses itens. Espera, aí ele apresentou isso para a sociedade. A sociedade falou, eu concordo. E ele foi eleito em cima dessa plataforma. Ele quer agora fazer cumprir. Só que as coisas daquela época, do plano de gestão, até a execução, sofreram alterações. Custo operacional, falta de uma série de problemas. O que ele precisa? De dinheiro. E como é que tira dinheiro? Impostos. Impostos. Querer é uma coisa.
Não é ele querer lá, aí a responsabilidade seria 100% dele, se ele falar assim, ó, agora a partir de amanhã vai aumentar o imposto. Não. Ele mandou o projeto. A população, por meio do seu representante, analisou o projeto, entre aspas, porque tem uns que estão dizendo que não analisou, nem sabia o que estava votando. Sim. Vergonhosamente afirma isso. Uhum. Aprovaram. Ou seja, a população disse para o prefeito, Ok. ok, a culpa maior é de quem? Mas o prefeito poderia vetar. Peraí, mas foi ele que mandou. No entendimento dele e dos técnicos dele, tá correto. Peraí, vetar por quê? Ele mandou ouvir a O população. projeto é meu, né? Então o eu não vou projeto vetar é meu, vetar um meu. projeto meu. Eu mandei ouvir vocês. Vocês, população, através do seu representante. Ah, mas ele não me representa. Peraí, representa sim. Os 35 vereadores de Goiânia representam toda a população goianiense. Você, cidadão, outorgou a ele o poder para isso. Então, toda decisão que ele tomar lá, você é responsável, você tem que concordar, porque você passou a procuração para ele. Então, a grosso modo, a população aqueceu com esse projeto. Só que muitos, 50 mil, aplaudiram, porque foi isento. Por exemplo, Negrão de Lima, que está numa região central, inclusive valorizada, muitos empreendimentos ali entraram no IPTU social, não estão pagando nada. Sim. Mas o do Vila Pedroso, do Abapuru, do Curitiba, do São Carlos... Ninguém entrou no social. Não entrou. Onde é que errou? Quem é que errou? Quem é que... Não, então vou fazer a pergunta diferente. Sim. Vou fazer igual faz na direção defensiva. Aconteceu o acidente. A pergunta não é quem foi o culpado. Não, quem poderia ter evitado? Sim. Então, nesse momento, quem poderia ter evitado? A Câmara Municipal poderia ter evitado, rejeitando o projeto. A Câmara poderia ter, poderia ter evitado se tivesse lido, tivesse feito todas as simulações. E se tivesse conectado com o povo que elegeu eles? Pronto. E aí, em tese, ele tem que estar conectado. Tanto é que de 35, eu vi no jornal ontem, praticamente 28 estão postulando um mandato de deputado estadual ou federal. Então, eles estão muito confiantes de que eles estão em sintonia com a população. Estão realmente conectados, de certa forma, ouvindo os anseios da população. Aí, o patrão, no dia 2 de outubro, é o senhor, é a senhora, é você, jovem, é você, adulto, é você, idoso, que ainda não está isento de participar do pleito eleitoral. Então, vocês são os patrões. Quem vocês querem contratar para gerir o seu dinheiro, para fazer as leis que venham ao encontro da sua necessidade? Quem é? Para quem você está otorgando? Para aquele que diz que vota as coisas sem saber? Para aqueles que diz que está em sintonia com a população? Então, fica aí a reflexão. Felisberto, continuando num assunto pertinente ao Legislativo Municipal, eu estou citando muito o exemplo do Legislativo porque é uma casa onde você tem muito conhecimento. Saímos de uma eleição para presidente da Câmara, onde o Romário Policarpo foi eleito, e automaticamente entramos num processo de negociação, que eu digo, os vereadores, de uma reformulação política ali dentro da Câmara, né? Dos gabinetes, aumentando a verba ali de cada gabinete, o número de cargos e tudo mais. Mais uma vez, no meio de uma pandemia, né? Logo em seguida veio o aumento do IPTU. Nós tivemos agora há pouco, aí, em contrapartida também, um convênio firmado, né, entre Detran e os guardas municipais de trânsito, a GCM, correto? Não, guardas civis municipais, desculpa, meu equívoco, mas uma série de, inclusive para fiscalizar, aumentar o número de fiscalização realmente aí no trânsito de Goiânia, uma série de iniciativas, vamos dizer assim, que de certa forma aumenta, claro, significativamente a contribuição, mas as despesas também, como essa reforma realmente que houve ali no meio de toda essa negociação. E como você viu um cenário como esse? Porque nós, como eleitores, civis, população em geral, realmente nós ficamos indignados com uma cena como essa, né, Felisberto? Mais uma vez, de espantar. Se você pesquisar hoje, é muito fácil, hoje todo mundo tem um equipamento que traz muitas informações e uma ferramenta chamada Google. Sim. Lá você pergunta para o Google: quais foram os vereadores que votaram pela criação de cargos na Câmara Municipal de Goiânia? O Google vai relacionar.
a fonte, no pior das hipóteses, você pode, se você duvidar da fonte Google, você vai lá na Câmara, porque é público, e pede lá para emitir a relação da votação da sessão tal em que foi pautada a matéria para criação de novos cargos. Salvo engano, 253. Sim. Como disse ainda há pouco, o poder público, a Câmara vive de duodécimo. Sim. Duodécimo é um percentual, não recordo agora qual o percentual, em cima da arrecadação municipal. A arrecadação municipal, de tributos municipais. Né? Tem algumas exceções. Talvez o dia de repasse não entra, algumas coisas. Então, é um valor fixo. Nas minhas épocas de vereador, todos os presidentes, acho que a exceção, o Policarpo foi o presidente de do finalzinho, segundo biênio da minha legislatura. Eu acho que ele não repassou. Mas todos repassaram. Devolveram. Repassaram a sobra para a prefeitura. Eu lembro do presidente Clécio, eu lembro do presidente Andrei, presidente Anselmo, todos eles sobrou o recurso, devolveu para o Tesouro, para que o Poder Executivo aplicasse. Né? Não recordo o que foi publicado. Aumentou a despesa. Não pode aumentar a receita, não repassa. Mas esse duodécimo está todo ele sendo aplicado. Você fala assim, está errado do ponto de vista legal? Não está. O recurso está lá, né? Disponível. O recurso está lá disponível. Ele poderia devolver para fazer uma creche, para fazer uma reforma de uma escola? Para pavimentar um bairro, para investir. Poderia, mas não quiseram. Eles têm autonomia e eles estão referendados por quem? Pelo povo. Mais uma vez, o cidadão que os coloca lá, qual é a conduta daquele que você está elegendo? Qual que é a forma em que ele enxerga o recurso público? Você questionou, você viu, ele foi testado? Então você colocou lá e então eles fazem isso, criou isso. E parece que isso virou uma moda, porque o Ministério Público também criou cargo comissionado, o Judiciário também criou cargo comissionado. Pronto. O recurso público não tem, como já disse, não tem como ele ser produzido, a não ser, mais uma vez, cobrando de todos nós que somos pagadores de impostos. Agora, um fato histórico. Sim. Quando José Joaquim da Silva Xavier foi esquartejado, ele contestou a coroa por conta da derrama, por conta da alta carga tributária, contra a cobrança do quinto. Aí veio o quinto, depois a derrama. O quinto era o quê? 20% do que se produzia era para a coroa. Aí se o cara não desse conta de pagar, a derrama, velho, vou lá na casa dele e pego o que ele tiver. Mas ele tem que pagar. Ele foi esquartejado e tudo mais. Hoje nós já chegamos só na gasolina 30%. Somando a gasolina e mais os outros tributos, de tudo que você ganha, 46%. Pagamos de impostos. E nós estamos caladinhos. Sendo que naquela época 25% foi o suficiente para ter a Inconfidência Mineira. Sim. Agora nós estamos pagando quase 50% e nós estamos aqui calados. E elegendo, e reelegendo, e elegendo, e reelegendo. E se você pegar a renovação de quadros, é praticamente nenhum, principalmente na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Ou seja, parece que está tudo certo, tudo normal. O que está faltando para que haja uma inconfidência? Está faltando, porque hoje já, se você deixar de pagar o IPTU, seu nome vai para o cartório. 1 ano, 2 anos, vai para protesto. Aí move-se uma ação de execução. Vai lá e toma seu dinheiro, toma tudo para você pagar imposto. E a população não se indigna. Eu estou indignado desde quando eu entrei para a vida pública. Eu entrei pela indignação no primeiro momento. Sim. Porque eu não me sentia representado, mas eu fui para lá, pelo menos... tem um fato extremamente importante. Tem um vereador, foi até presidente na Câmara. Eu vou até falar o nome dele aqui. Davidson Costa. Ele fala toda hora que ele me vê, e eu estou numa roda de pessoas, fala, gente, eu, antes de conhecer o Felisberto, eu não sabia qual que era a importância de um vereador. Mas no dia que eu vi ele sendo um voto decisivo de
rejeitar o projeto de aumento de IPTU, isso impactou no cofre do município 400 milhões. Aí eu vi quanto é importante o voto vereador. E estando no partido do prefeito. No partido da base, na mesma sigla, onde se reúnem, onde se pega as pautas, discute a pauta e define. E aí o parlamentar tem que seguir igual o cordeirinho para o abatedouro e fazer o que eles decidiram lá. Isso não serve para mim. Eu estou lá no parlamento é para debater de acordo com a minha consciência e de acordo com aquele que verdadeiramente eu represento. Eu não represento o partido, eu represento a população. Então a minha conduta foi essa. Esse é o Felisberto Tavares. Uma curiosidade. Você voltou de novo nesse assunto aí da votação onde o seu voto foi decisivo. Você poderia nos contar um pouco, então, dos bastidores? Em questão, eu acho que não estava no plenário ali na hora da votação. Chegou na hora do voto, na verdade. Não, fiquei lá. Ficou? E como é que foi os bastidores, isso ali na Câmara? Houve muitas reuniões ali fora do plenário? Sim. Se você observar no plenário, tanto à direita quanto à esquerda, tem uma salinha. Sim. Tem uma à direita e tem uma à esquerda. Então, fecha aquela salinha, vem cá. Foi o seguinte, comigo. Sim. Chegou lá um emissário do prefeito e falou assim, eu te dou uma secretaria de porteira fechada, você não vai votar contra, não. Eu não podia revelar, mas todos sabiam da minha sintonia, principalmente com o setor produtivo, que estava lá nas galerias protestando. Eu não quis manifestar. Me ofereceram secretarias, me ofereceram realizações de algumas obras que favorecia politicamente. E teve um que me ofereceu dinheiro. Quanto? 300 mil. Olha só. Sim. Eu não quis. Falou assim, eu arrumo para você 300 mil para você votar. E ele, se estiver assistindo, ele sabe quem foi. Eu não vou revelar aqui. Tá, isso aí é uma tentativa de cooptar. Sim. Ah, mas é porque você não deu voz de prisão. Por que mesmo? Porque a salinha é muito reservada, ficaria a minha palavra contra a dele. Sim. Então, ali é feito para que as coisas realmente sejam muito... não deixe difícil rastros de você provar. Então, é isso aí. Então, houve essa conversa, Claro. Te ofereceram uma secretaria, 300 mil, mesmo assim você não aceitou, chegou, voltou contra, eu acompanhei essa votação. Não é né? possível, né? E logo em seguida, como é que foi então o pós? O prefeito te chamou? O partido te chamou e falou que tá expulso? Não, chamou não. E só Simplesmente mandou de ato contínuo. No dia seguinte eu recebi a notificação da suspensão do partido e na condição de ter recebido a suspensão, até instaurar o processo de expulsão, o processo eu não podia usar a tribuna, em nome do partido, o tempo de liderança, a todas as comissões que elas são distribuídas proporcionalmente ao partido, eu tinha não mais fazer parte, e aí instaurou o processo de expulsão. Me deram direito contraditório, ampla defesa, mas não quis, vou defender de quê? Sim. Vocês estão me caçando de quê? Eu lembrei do livro do Frank Kafka, o processo. Eu estou sendo... Cadê a justiça? Que justiça vocês estão querendo fazer contra mim? Vocês querem me expulsar? Então, me expulsam. Como é que eu vou me defender? Eu vou falar que não votei? E não votar no que eles determinam é um crime? Então eu pago o preço. Eu fui e assumi e aceitei a sentença de ser expulso. A expulsão, eles eram 41 julgadores. Eu tive só 2 que não quiseram me expulsar. 39 foi expulso. Que história. Que história, meus amigos. Felisberto, você, depois que foi expulso, saiu do PT, se eu não salvo engano, você foi pro PR. PR, na época. PR, né? Mas como eu te digo, partido é uma figura que eu acho que tem que ser abolida. É mesmo? Eu defendo a tese da extinção partidária. Mas por quê, Felisberto? Vou te dizer, são várias as razões. Sim. Mas vou te dizer basicamente assim umas 3. As principais. Primeiro, as principais. É um recurso na ordem de... Agora foi aprovado lá de 5,9 bilhões. 4,9 bilhões. 4,9 bilhões. 4,9 bilhões. Você não tem liberdade de entrar no partido que você quer. Não tem ideologia.
Nenhuma. Porque como é que vai ter ideologia em 30... Aqui em Goiânia tem 37 partidos, siglas partidárias. Impossível. Vamos botar ideologia trabalhista. Então tem Partido dos Trabalhadores, PT, PDT, Partido Democrático Trabalhista, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E aí os outros foram fundindo, né? Que era o PTN e não sei o quê. Aí vem o socialista. É um monte. Então não tem mais ideologia, virou um negócio que gera somente, exclusivamente dinheiro público. E partido fica o quê? Montando, os dirigentes partidários montam uma chapa direcionada a eleger fulano e beltrano. Ou seja, aquele que ele acha que tem capilaridade e não é do interesse dele, ele não aceita entrar no partido. Aquele que ele fez acordo, que ele fez negócio, ele deixa no partido e fica convidando pessoas que soma para chegar ao quociente eleitoral, mas que não apresenta ameaça para aquele apadrinhado. Normalmente filho ou compadrio. E aí fica nessa situação. E, por último, não faz a distribuição proporcional aos candidatos. Eles fazem, é do fundo do dinheiro público. Eles fazem de acordo com a conveniência deles. De acordo com a conveniência dele. E a decisão que eles tomam é inquestionável. Inclusive, tem muitos candidatos que não recebem nada do partido, né? Eu fui candidato por várias vezes, não recebi nada do fundo partidário, que eu sei que tem. E é um direito seu como candidato. Que, claro, como candidato, para que minhas ideias, para que eu possa contratar uma agência, para que eu possa contratar uns comunicadores. Fazer um material gráfico. Um material gráfico para a informação da minha plataforma de trabalho chegar no cidadão. Isso é caro, eles não disponibilizam. Você pode olhar os partidos aí, todos eles, com raras exceções, eles agem como se fosse uma entidade particular. E, na verdade, é particular, só que só gera dinheiro público. Então, pela extinção dos partidos políticos, eu sou o primeiro a defender isso. Acabar. Como? Tem jeito? Tem. Candidatura avulsa. Qualquer cidadão poderia, eu quero pleitear, o período é esse. Como tem na eleição de conselheiro tutelar, vai lá, se inscreve. Como é que vamos fazer a distribuição de vagas? O que tiver maior número de vagas, ou distrital, cria outro mecanismo. O que não dá mais é para viver realmente uma política como essa. Não, porque foi 5 bilhões agora. Quem garante que o ano que vem não é 6, 7, 10? Porque eles não têm... Vou te dizer aqui, um partido aí que eu não vou citar o nome aqui, de um canalha, se você estiver me escutando, você é um canalha, você sabe que você é um canalha. Ele pegou o dinheiro no auge da campanha, no momento de crise, ele comprou uma casa no Aldeia do Vale. Ué, como? Se o cara não trabalha, no momento de crise na campanha. Não, da onde? Eu não vou afirmar que foi dinheiro do fundo partidário, não, mas só tem esse caminho. É isso que acontece com esse siglo partidário. É um escárnio. É uma verdadeira sacanagem que faz com a população. Mas não tem outro jeito, não tinha o fundo privado. Continua tendo do mesmo jeito. Claro que tem, que não recebe, faz os caixa 2. E todo mundo sabe disso. O Ministério Público sabe, o juiz judiciário, tá? O ministro do TSE sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, só olhar um pouquinho, não precisa botar a lupa, não. Você está falando de coisas que realmente, como político, nós como população falamos todos os dias, né? Só que realmente não validamos isso que nós dizemos porque não ouvimos isso realmente de um político. Estou te achando muito corajoso, inclusive, nessa conversa e nesse tipo de relação de conversa. É corajoso falar a verdade. E eu te parabenizo por isso, porque já tivemos muitas conversas aqui com outros políticos e é a primeira vez que nós tocamos em assuntos tão delicados. Mas, na sua visão, o que a população que está nos assistindo agora tem que fazer, porque o poder está na mão deles, tem que fazer nessas eleições, Felisberto, para mudar esse cenário? Porque isso tudo está custando muito caro para todos nós. Né? Hoje a desigualdade social está crescendo. Quem tem dinheiro está com cada vez mais dinheiro, quem não tem está ficando cada vez mais na miséria. Né? Então, o que nós, como população, Felisberto, podemos fazer para mudar essa realidade? Olha, é simples. Eu acho que é a coisa mais simples. Não precisamos reinventar a roda. Vou dar um exemplo. O cara candidato a executivo, ele tem que apresentar um plano de gestão. Ele vai fazer a campanha política. Teve um aí que falou assim, olha, coerentemente, a carga tributária do combustível é a segunda mais alta do Brasil. É extorsivo, ninguém aguenta. Então, se eu ganhar a eleição, o primeiro ato meu, reduzir o ICMS do combustível. Aplaudido, parabéns, realmente,
porque era 19%. Eu lembro quando era 19%, lembro quando passou para 26%, lembro quando passou para 30%. Tudo isso há de referendo da Assembleia Legislativa. No governo Marconi, no governo Zé Hélito e depois no governo Marconi. Chegou a 30%. E virou plataforma desse candidato que virou governador. Ele baixou? Nem 0,01%, nada, não baixou nada. E veio com a outra, não, mas é porque não pode, é porque, peraí. Mas você mudou de ideia ou passou a ter conhecimento depois que assumiu? Então, já é uma dica. Aquele que fala sem ter conhecimento, para enganar a população, esse não merece seu voto, não pode merecer. Ou você quer continuar no erro? Então, analisa, é fácil analisar. Você, dona de casa, você, trabalhador, vai contratar, age como se fosse contratar alguém para sua empresa. Olha como é que hoje você trabalha numa residência, se for uma secretária do lar, uma doméstica, como é que você chegou na casa desse cidadão para trabalhar? O cidadão primeiro pegou referência sua. Depois ele ligou onde você trabalhou. Depois ele viu onde é que você, experiência que você tinha para aquele trabalho. Para depois, ele ainda pesquisa seu nome, seu CPF, vê se você não tem uma ficha criminal, um antecedente criminal comprometedor. Não é isso que faz para você ser contratado? Se você tivesse sua empresa, você não faria o mesmo? E por que um político é diferente? Só que se você contratar uma pessoa para sua empresa, quer seja um vendedor, uma parte administrativa ou qualquer outra, você é rigoroso, não é? Na hora de contratar? Sim, muito. Muito rigoroso. Aqui nessa agência, para contratar uma pessoa para ficar aqui trabalhando, ainda mais se for, por exemplo, que vai mexer com finanças. Aí que você tem que ver se o cara realmente não tem nenhum histórico, etc. Tal. Por que se o cara conseguir dissimular e enganar você e para ponto de você contratá-lo, quando você perceber que ele não é aquilo que ele falou, no outro dia você demite ele. Agora aqui não. Você tem que aguentar ele, o estágio probatório aqui são de 4 anos. O contrato de experiência aqui são 4 anos. Você vai ter que aguentar ele 4 anos. Então, o que é? Por que você falou que é assim? Porque você vai aqui. Primeiro, você não pode ignorar a política. Primeiro passo é isso. Eu não quero saber de política, nenhum vale nada. Não generaliza. Quando você generaliza, você comete injustiça. É impossível, num universo de 700, 800 candidatos, você generalizar. Aí eu pergunto, nenhum presta? Você conversou com quantos? Eu nem converso. Então, você não está sendo minimamente racional. Olha se tem um na sua região, olha se tem um na profissão que você defende, olha se tem um que defende causas, bandeiras que você acha. Pega uma meia dúzia dele e pesquisa. E que principalmente tem um histórico condizente. Não, aí quando você for pesquisar, entra os antecedentes, entra a capacidade intelectual. Se for um político, as causas que ele defendeu. Se for político já, que eu sou contra a reeleição por mais de 2 mandatos. Se for 3 mandatos, se ele tiver no 3º mandato, descarta. Não contrata. Chega. Se ele é deputado estadual, já tem 2 mandatos, não contrata. Mas ele foi bom. Mas mesmo assim, se ele for bom, ele vai para federal. Vai para senador, vai para governador. Agora ficar nesse mesmo, hein? Porque o cara já está se beneficiando, se servindo do poder. Então, eu, como eleitor, eu descarto aquele que já tem um antecedente manchado por envolvimento em corrupção, condenação ou processo bem robusto, porque no direito penal, eu sou bacharel em direito, é triste. Você vê nas câmaras o cara assaltando e logo em seguida é preso. O suspeito de matar, que suspeito? Tá todo mundo vendo que foi ele que matou, tá todo mundo vendo que ele roubou. Tá agravado. Agravado, bom, aí, vai lá, tem isso, não descarta. Descarta, não voto em você, chefe, porque eu consultei aqui, tá aqui, a fonte, não vai nem fake news, não, por favor, hoje já tem um negócio aí que é um aplicativo que vê o que é fato e o que é fake. Porque na hora aí você vê que muita fake para denegrir a imagem, né? Tem que ter esse cuidado. Consultou, não é fake, e realmente o cara tem esses antecedentes, não vota, descarta. 3 mandatos, descarta. As bandeiras, as profissões que ele exerceu, o que você já fez? Não, eu sou filho do fulano. Tem um aí, por exemplo, que
O pai já morreu, mas tá lá, que é filho, avô. Oh, meu Deus. Eu debati uma vez com dois são deputados. Falei, Beri, você está discutindo você que é professor, que é trabalhador, direito, mas se você vai apresentar a sua carteira de trabalho, tiver uma assinatura de qualquer coisa, aí eu falo que você tem legitimidade. Senão, você vai estar reproduzindo o que você leu no livro, o que você leu em alguma coisa. E nada mais consistente do que você ter vivido a situação. Vocês nunca viveram isso. Então, você falar aqui de fome no Nordeste, de necessidade, de endividamento, vocês nunca deveram ficar devendo nada, vocês nunca tiveram que pegar um ônibus lotado, vocês nunca tiveram que fazer manifestação para defender um negócio. Mas como é que vocês vão falar disso? Vocês vão falar porque vocês leram. Ou algum viu no Instagram? Viu no Instagram, ou algum marqueteiro disse para você falar. Sim. Isso eu lembro de uma palestra que eu tive, que eu participei, sobre direito penitenciário. Aí o cara falou assim, um cara mal estudioso de direito penitenciário do mundo. Estudou tudo foi dar uma palestra. Aí ele falou, rapaz, está faltando alguma coisa. Para eu falar com mais consistência, para eu falar com mais propriedade, para que eu possa convencer mais as pessoas. Eu precisava de uma condenação. Eu precisava viver aquilo lá. Aí conversou com o juiz prolatou uma sentençazinha e jogou ele por cárcere. Lá ele ficou por um bocado de tempo observando, né, fazendo um trabalho empírico. Todas as teorias dele, ele vendo aquilo lá. Aprendendo na prática. Aprendendo na prática aquilo que ele desenvolveu no teórico, no científico. Terminado o estágio dele na cadeia, ninguém sabia que ali ele não era um condenado de fato, de verdade. Aí ele saiu, escreveu a obra, aprimorou a obra dele, mas na hora de apresentar ele falou, ainda assim, não vejo que tem consistência. Mas como? Você é o maior estudioso, você viveu. Mas me faltou uma sentença penal condenatória verdadeira. Para eu sentir de verdade, no sentimento, o que é passar pelo cárcere. Da mesma forma eu falo para quem quer ser parlamentar. Se você vai lá, fala, vou defender a educação. Pô, você nunca estudou na escola pública? Chega lá não tem nada, ou ir lá para comer. Você sabe o que é isso? Ah, eu vejo. Não, você vê na televisão. Você sabe o que é gerar emprego? Você sabe o que é um cara que sem perspectiva, um jovem de periferia, que vou para onde? O que eu vou fazer? Um direcionamento. Você viveu isso para você defender? Uma coisa é eu ter vivido e eu vou defender junto ao chefe do executivo e dizer para ele o tanto que é importante você desenvolver políticas públicas para colocar o jovem na força, como força de trabalho, dando oportunidade, incentivando os empreendedores, os empresários a contratar cada vez mais e acompanhar, assistir. Você sabe o que é ter um filho, por exemplo, com algum síndrome de TDA, uma déficit de atenção, algum déficit cognitivo, que fica ali, muitos deles, com a capacidade de exercer algumas funções simples, mas eles não querem receber BPC, não, eles querem se sentir produtivo. Sim. Será que não economizaria? Como é que está a nossa população idosa? E eu estou próximo disso. Eu vejo o quanto estão abandonados aí, largados. Qual é a política pública voltada para eles? Hoje tem um olhar muito grande e muito pertinente para os animais. Eu sou um dos resgatadores. Mas para a população idosa você não vê ninguém. E eles estão abandonados, talvez, numa situação muito pior do que muitos pets. Muitos cães e gatos. Hoje mesmo eu estava na Praça Joaquim Lúcio. Convido a você, dá uma idazinha na Praça Joaquim Lúcio, para você ver o que está virando lá. Tomada por pessoas sem perspectiva. Pessoas ainda jovens, sem rumo. O poder público tem que fazer alguma coisa. Nós pagamos para isso, nós não podemos continuar a manter uma população crescente de pessoas cada vez mais se deteriorando, do ponto de vista físico, do ponto de vista social. É para isso que a gente tem o poder. Ah, mas político, todo fala a mesma coisa, tá bom. Mas será que todos estão se dissimulando? Será que você não dá conta? Você não tira um diazinho de agora, você vai ter 45 dias depois que homologar as candidaturas, 45 dias para você chegar à conclusão de escolher um presidente da República. No caso do estado de Goiás, um governador, um deputado federal, um deputado estadual e um senador. 5. Analisar, você vai gastar no máximo 1 hora para você tomar uma decisão que vai nortear a sua vida durante 4 anos.
e da sua cidade, e da questão que você acha que é importante. Você acha que a situação do meio ambiente não é importante? Você acha que a questão da nossa crise hídrica não é importante? Da nossa segurança alimentar? Das nossas mulheres, das nossas crianças? As mulheres estão cada vez assumindo papel de chefe de família? Da deterioração da família? Do feminicídio? De tudo quanto é tipo, do crime de furto e roubo, que você não tem mais sossego de andar com o seu celular. Você compra o celular para prestação, vai ali no ponto de ônibus, o cara te toma. Fica só com a prestação. Depois eu quero vir aqui apresentar um projeto, caso o deputado seja, apresentar um projeto de lei, que eu já socializei com muitos, mas infelizmente ignorado. Mas aí eu peço para fazer no outro, que é muito detalhado. Vai ser e muito eu bom. acho que é relevante. A gente tem que saber, pergunta para esse cara que está sendo candidato, para que ele quer ser? Qual o propósito? Qual que é o propósito dele? Eu vejo o seguinte, muitos lá, eu espacializei isso bem na Câmara. Um é para consolidar o nome da família. São os júniors, são os de sangue. Outros de denominações religiosas. Outros das grandes corporações. Quando você vai olhar aquele que é da comunidade, da sociedade... Que de fato representa o povo. Que de fato representa o povo, você não acha. Você não acha dois. Talvez é a classe menos representada. O povo. É a que mais elege, é o que é menos representado. É um paradoxo. Sim. Meu Deus, eu fico pensando, aí eu faço essa mesma regra nos 513 deputados federais. A bancada ruralista, aqueles que tem grande. A bancada evangélica, enorme. A bancada dos empresários, grandiosíssima. Dos militares. E do povo? Não tem. É uma boa analogia que você fez agora. Nunca tinha ouvido isso. Em ordem inversa. Sim. Quanto mais... Na democracia tem que ser assim. O mais... Quem é mais tem que ser... Mais em que? Volume de pessoas. Mais em volume de pessoas tem que ter mais representatividade. Sim. Só que é o contrário. É verdade, né? Quanto mais volume de pessoas, menos representatividade. Quanto mais volume de dinheiro, mais representatividade. Dinheiro. O poder, né? E dinheiro não vota. Eu sei que é o seguinte, que quem tem R$1 bilhão na conta, na hora de votar, ele vota quem está protestado no cartório pela Enel ou pela Saneago. O voto desse endividado, com questões básicas, tem o mesmo valor daquele que tem R$1 bilhão na conta. É isso aí. Fica o alerta para toda a sociedade. Aí fica a democracia, a beleza da democracia. É verdade. E colocar todos de uma maneira igual. É. Infelizmente, nós não assistimos essa igualdade, né? É uma democracia como deve ser, mas o valor do voto é o mesmo, mas assim, eu vejo que é muito desigual realmente essa força essas influências externas que tem na decisão do voto. Isso é a liberdade que o cidadão tem. É isso. Ele tem a liberdade de escolher. Eu até hoje nunca vi falar que alguém consegue saber em quem você votou. Né? Você votou lá, acabou. É só você. Então, o que é que faz você votar na pessoa endinheirada que só foi na sua região, na sua cidade, na época de eleição? Por que te levou a votar nele? Faz uma análise de sua consciência. Foi porque você recebeu uma vantagem imediata? Ou uma promessa? Ou foi porque você estava preocupado realmente com o futuro seu? E da família. É isso aí, Felisberto. Vamos aproximando aqui do fim, mas antes eu queria entrar numa pauta contigo, especificamente das eleições agora de 2022, mesmo estando no PSB. PSB tem um quadro ali onde está se desenhando a construção de um candidato ao governo do Estado, através do José Eliton. Hoje você compõe esse mesmo partido. Mas existe uma aproximação muito grande sua com outro pré-candidato, que é o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. Então, eu queria entender um pouco mais como que está sendo construído isso, principalmente dentro da sua pré-campanha. Mais uma vez, eu te esqueci de citar esse outro desserviço que as tais siglas partidárias fazem. Eles querem conduzir o seu pensamento. Você filiou no partido, ele é socialista. Onde é que você vê socialismo? Eu estou filiando num partido, não é porque é socialista, porque é capitalista ou liberal, não. Eu estou filiando no partido porque tem mais viabilidade para se eleger. Então, o que o partido decidir lá, eu não
Não sou incontinente. Todos sabem até antes de entrar, e isso eu tenho liberdade com o presidente Elias Vaz, que ele é um cara coerente. Fui vereador com ele 6 anos. Ele sabe bem disso. Não é a minha aproximação com o Mendanha, ao contrário, né? A minha aproximação maior é com o Zé Hélio, que ele mora em Goiânia, eu também moro. A minha aproximação maior é com outro governador aí, que ele mora em Goiânia, é governador, e eu estou aqui em Goiânia. Talvez a aproximação mais longínqua minha, do ponto de vista físico, é com o Mendanha. Mas, toda a vida, desde o primeiro momento que eu vi a atitude altruísta daquele cidadão, eu falei, não, esse é diferenciado. Por quê? O Maguito estava em campanha e sofreu aquele infortúnio. O saudoso Maguito. Sim. O Gustavo Mendanha, o Maguito tentando se curar da convalescência, Mendanha largou a candidatura dele lá e veio fazer campanha aqui em Goiânia, representando, falando em nome do Maguito, porque ele disse que tinha propriedade de falar. Falou assim, olha, gente, se tem uma boa avaliação em Aparecida, foi porque eu tive uma escola, essa escola cujo mestre chamava-se Maguito Vilela, e largou e ficava o dia inteiro em Goiânia fazendo campanha. Olha que altruísmo, olha que exemplo de altruísta. E depois o cara ganha uma reeleição. Eu sei o quanto é duro uma reeleição. O cara ganhar uma reeleição tendo quase 100% dos votos, mesmo com a estrutura de governo, indo lá e fazendo todo tipo de esforço, até de forma vil, cruel, e o cara ganhou com 98%. Rapaz, você tem perfil. O cara que coloca Aparecida de Goiânia na Times Square como um dos municípios mais promissores, o cara que vai participar em órgãos de controle, tanto da Polícia Federal quanto do Tribunal de Contas e CGU, foi o único prefeito para discutir sobre forma de gestão, coerência e retidão. Isso legitima. Eu não posso pegar e não vejo isso em outro. Não vejo isso em outro. Eu vejo o cara. É reeleição. O Instituto da Reeleição foi o maior crime lesa à sociedade. A meu ver. Essa lei foi feita de maneira totalmente escusa. Criminosa. Ela foi criminosa, porque diz aí que foi pago cada parlamentar para votar a reeleição. Então, o cara participa da eleição. Péssimo, ao meu ver. Fala uma obra relevante de 2018 até hoje. Fala. Mostra. Aí vem o partido, vem resgata o Zé, teve a oportunidade de ser governador, não fez grandes coisas, mas parece que tocou esse estado e, para mim, não descredencia o Gustavo Mendanha em momento algum. Se eu falo é com sinceridade, não é aproximação, não tem parentesco, não tem amizade, não tem vínculo nenhum com ele. Estou fazendo uma análise de acordo com a minha consciência. Então, independente de partido, o senhor... Né? Independente de partido, independente de tudo, mesmo porque o presidente ali, se ele colocasse essa condição, certamente eu não me filiaria ao PSB. Mas era mais viável. Mas eu não quero ser encabrestado, chefe. Eu tenho que ter minha liberdade de pensamento. A não ser que você venha num debate de uma construção de uma tese para contestar, de uma antítese, para contestar a minha tese. E aí você vai me convencer que o Zé Hélito vem como? Mesmo porque o que eu vejo falar do grande jurista Zé Hélito não é essa imposição. Mas o Elias, inclusive conversei com ele hoje, ele falou assim, olha, aqui você tem liberdade. Toda a vida nós não estamos brigando para ter a liberdade? Sim. Agora uma sigla partidária vai mudar a minha liberdade, meu ponto de vista de enxergar o Mendanha como um cara que não seja o melhor? Então é impossível eu ser moldado a partir de estar numa agremiação partidária. Eu estarei com o Mendanha até o momento em que eu achar indigno de mim. E qual seria esse momento? Se de repente descobrisse aí que ele tivesse praticado um crime grande. Mas eu conheço, eu pesquisei eles tomar a decisão. Não tem. Qualquer coisa que estão fazendo é simplesmente tentando colocar uma coisa que ele não é. E isso não dá para colar. E, infelizmente, o poder econômico o poder econômico de quem está na máquina administrativa. Porque o setor produtivo, pelo que eu estou vendo, está tudo com ele. Porque o atual governo elegeu o setor produtivo como inimigo. E como é que você vê o que aconteceu logo no início da gestão ali do Rogério Cruz, né, onde houve uma dissolução de uma aliança,
entre Daniel Vilela especificamente, o MDB, parte do MDB com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e a posteriori ele compôs uma base no governo Caiado e também rompeu uma aliança com Gustavo Mendanha, né? Isso vai ter peso agora nessas eleições? Olha, eu acompanhei ele de perto porque, na verdade, a aliança foi feita, foi com o candidato a prefeito Maguito Vilela. Sim. O Rogério Cruz simplesmente vice. Sim. Mas aconteceu o infortúnio, o indesejado, Sim. o inesperado, o que ninguém queria, a fatalidade. Filho de político não é título. E também não é político. Não é político. O CPF que das decisões tem origem, tem quem vai responder. Rogério Oliveira Cruz. Ah, mas é filho, é mulher. Não, a primeira dama é mulher do Rogério Cruz, não é mais a dona Flávia Telles. Faleceu, foi infortúnio, não foi a gente que quis, não foi ninguém que provocou. Foi o infortúnio. Então, o Rogério Cruz, eu achei assim, que fez, não estou entrando no mérito da forma que foi feito, mas não querendo entrar discutir forma, mas mérito. O mérito está correto. Sim. Porque eu também não sei se houve alguma imposição. Tomou a decisão que a legislação assegura. Agora, se eu tenho resistência numa gestão, quem é que garante que não ia haver ali tentativa de retaliação, de coisa? Um A insegurança, a desconfiança, trabalhar desse jeito não é muito bom. E assim... Depois houve o rompimento com o prefeito, Gustavo, nem apareceu. Não, eu não vejo aquilo lá como um rompimento. Ali é uma composição que ainda estão discutindo o quê? Colocação, participação de um partido na disputa, né? O republicano postula o Senado, uma vaga no Senado, uma vaga na vice. É o que eu vejo na imprensa. Eu não discuti, não converso, mesmo porque eu nem gosto de conversar com dirigente partidário. Para mim eu já não tenho muita simpatia por eles. Perfeito. Então, porque ele está ali unindo da discórdia, das coisas ruins. Então, mas eu respeito muito o deputado João Campos, o delegado de polícia. Então, ele quer a vaga. Não sei qual o nível de conversa com o Gustavo, não sei o nível de conversa com o governo Caiado. Eu vejo que lá no Caiado já não tem mais espaço, porque a vista está definida com o Daniel. Sim. A cabeça de chapa tem lá uns 200, né? E parece que foi feito um acordo entre a União Brasil, porque o delegado Valdir fosse o postulasse a segunda vaga com o apoio do governo. Sim. Né? Então fica um trem assim, que não dá para entender por que essa cisão com o Gustavo. Certo. Né? Eu ainda acho que o Gustavo vai ganhar a eleição. E para a gente concluir, eu gostaria de só saber a sua opinião nesse cenário nacional. Bolsonaro ou Lula? Eu não entro nesse debate. Não. Eu prefiro não debater. Por quê? Sim. Porque, na verdade, o que eu não queria era essa polarização. Certo. A polarização engessa muito. Certo. Ela não permite, não dá margem para você debater. Perfeito. Porque as pessoas ficam tão polarizadas, porque quando você fala o outro já conclui vários predicativos sobre você. Certo. Né? Então, ali, mas o critério é observável. Você fala assim, olha, eu sou contra a reeleição. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cara vai presidente 2 vezes, nem se descer um anjo do céu e falar assim, esse é o melhor, a população quer, ele não vai ser. Por aí você vê que uma candidatura... Certo. A reeleição eu já não gosto dela. Agora, analisa o que foi feito. Analisa como é que se portou diante de um e do outro assunto. Mas você acredita que vai haver uma polarização interna aqui no Estado? Eu digo, entre Gustavo e Caiado? É possível. É possível? É. Porque nós temos ainda Vitor Hugo, pelo PL, né, e o Volmir, pelo PT. São 4 candidatos aí. O professor Volmir, reitor, ele tem uma capacidade intelectual, mas tem uma experiência administrativa de uma instituição de ensino. O Major Vitor Hugo, salvo engano, nem em Goiás ele mora. Ele mora em Brasília. Né? Ele tem... Esses 3 anos, teve uma eleição assim, na sorte, né? No momento de fortuna, né? Que o delegado Valdir teve aquela expressão de voto e a votação dele, ele foi arrastado. Eu vejo uma decolagem, por mais que tenha aqui uma influência muito forte do bolsonarismo, que enxerga no Vitor Hugo isso aí, mas a população não enxerga.
Perfeito. Né? E a população tem isso, muito, muito de carisma, né? E eu acho que ela está muito atenta a essa situação. E outra coisa, a discussão de governo federal, ela fica lá. O governo federal, mesmo não querendo, ele tem as regras a ser cumpridas para com o Estado, porque o Estado arrecada, e lá tem os repasses, né? O Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação, enfim, tem as regras, não vai influenciar muito. As questões aqui em Goiânia, regionais? Aqui em regionais, Goiás, por exemplo, eu acho que fica fácil de você comparar. Sim. Né? Fica fácil você analisar um candidato A, um candidato B. Não vai ter polarização, por quê? Primeiro, que eu acho que não tem essa consistência, esse vínculo, essa relação com o Estado, o candidato do PSL, do PL. O outro que está se avizinhando aí, né? O próprio professor Valmir, não tem também. Pode acontecer, mas aí é contar muito com a sorte. Sim. Então tá bem. Felisberto, eu quero muito agradecer aqui a sua presença no Politiquei. Foi um prazer e uma conversa muito boa, agradável, de assuntos polêmicos, né? Que com certeza vai repercutir bastante. Obrigado mesmo. Queria que nesse momento, então, você deixasse esse último recado para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer você, Carlos, e todos aqui desse podcast, mas dirigir a palavra a você. Lembre-se, dia 2, o senhor e a senhora jovem serão os nossos patrões. Serão os patrões. Vão ter que fazer contratações. Eu te peço uma coisa. Eu suplico uma coisa com vocês. Sejam rigorosos. Não sejam omissos. Seja extremamente criterioso na hora de você escolher um candidato. Se tiver outro pedido que eu pudesse falar para você, aquele candidato que porventura você viu que reúne os requisitos para representar, não fica só para você, não. Conscientize seus vizinhos, conscientize sua família, conscientize seu hall de amigos, né? Tenta despertar nele essa mesma questão de ser rigoroso na hora de votar. Não votar por dinheiro, não votar naquele que vem oferecendo coisas que são impertinentes, não votar naquele que aparece só de 4 em 4 anos, não votar naquele que não tem pautas e bandeiras definidas, que vê ao encontro do que a sociedade merece. Fica aí a minha dica para você e meu agradecimento. E conclamo a ser um patrão rigoroso na hora de votar. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado aí pela tua participação. Compartilhem, curtem nossos vídeos, sigam-nos nas redes sociais. E é isso, o Politiquei termina por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.